Bom, se você chegou nesse vídeo, é porque Deus quer falar algo muito poderoso com você. Se até agora nada na sua vida deu certo, é porque falta algo que eu quero te contar até o final desse vídeo. Então fique conosco, nesse primeiro episódio do Pode Uma Palavra. Uma palavra pode mudar o seu dia. Então fique conosco e seja abençoado. Meu nome é Neemias Moreira e esse é o nosso podcast. Toda semana uma palavra que vai trazer luz para a tua semana, que vai trazer luz para o teu dia e que com certeza vai impactar todo o que está ao seu redor. E você, para assistir comigo, você pode contribuir de duas formas. A primeira, curtindo, compartilhando, comentando aqui embaixo. Me diga de onde você está assistindo o nosso podcast, de onde você está ouvindo ele. Você pode também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para toda semana. Quando começar cedinho o vídeo for postado, você é o primeiro ou a primeira a estar recebendo uma palavra de Deus para a sua vida, tá bom? E a outra forma que você pode contribuir é via valores, via Pix, isso mesmo. Você pode contribuir e todo valor que for arrecadado, você vai ter certeza que esse valor não vai ser só para mim, esse valor vai ser que nós possamos impulsionar os vídeos. Nós podemos pedir para que as plataformas, através de valores pagos, possam alcançar mais pessoas. E com isso, o Evangelho e a Palavra de Deus podem ser manifestadas em todo e qualquer lugar. Bom, então vamos lá para o nosso assunto, nosso primeiro episódio. Estou muito feliz, muito obrigado. Quero agradecer aqui a JB Confecções, que nos ajudou na compra do microfone, que tudo isso sempre tem a mão de alguém junto. Primeiro, a mão de Deus, que sem ela a gente não pode fazer nada. E segundo, pessoas que acreditam nesse projeto, pessoas que acreditam nesse propósito. Então, eu quero agradecer especialmente a JB Confecções, nosso amigo Euclides e toda a sua família, meu forte abraço. Então, vamos para o assunto aqui. E eu creio que a partir de agora, eu quero que você foque naquilo que nós vamos falar. Eu quero que a partir de agora você esteja com o teu coração aberto, porque Deus quer falar com você. Entenda, existem coisas na nossa vida que elas não dão certo por causa de um único e suficiente detalhe, que se chama perseverança, tá? E eu fiz algumas anotações aqui, eu quero que você acompanhe comigo. E nós vamos entrar na Bíblia e entender por que essas coisas estão acontecendo. Quantos sonhos você já teve, quantos projetos você já arquitetou na sua cabeça e você não conseguiu continuar? Por quê? Porque faltou perseverança. E a perseverança ela é algo primordial na vida de quem crê em Deus, na vida de quem tem sonhos, na vida de quem tem projetos. Quando você vê um atleta de alto nível tentando buscar a sua performance, você vê que ele não vai apenas só na competição. Ele tem toda uma vida de treino, ele tem todo um preparo, ele tem toda uma ambição. Ele estuda os seus oponentes para quê? Para que quando ele faça a sua performance, ele possa entregar da melhor forma possível e assim alcançar o seu objetivo, que é a vitória. E olha só, eu quero pegar por base aquilo que nós vamos ler hoje, que está em Tiago, capítulo 1 e versículo 2. Tiago, capítulo 1 e versículo 12, me perdoa, tá? Nosso podcast ele não tem corte, ele é totalmente sem filtro. Então, você vai ver que a gente errando, a gente falhando, mas eu garanto que a direção da palavra ela não vai mudar, tá bom? Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim: abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Entende que se nós perseverarmos, no meio da provação, existe uma versão que até eu anotei ela aqui nas minhas anotações, que diz assim, ó: feliz a pessoa que persevera na provação. Portanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Olha só que poderoso.
A perseverança em Deus, a perseverança em acreditar naquilo que Deus nos faz, nos dá uma recompensa. Não só uma recompensa terrena de nós termos algo, de nós termos um nome, de nós termos bens materiais nessa terra, mas é de nós alcançarmos uma vida com Deus. E quando nós alcançamos essa vida com Deus, Deus nos dá a vida eterna. Como assim, Neemias? Deus já preparou tudo aquilo que nós precisamos. Tenha certeza que no meio da nossa caminhada, nós vamos ter momentos de frustração. Nós vamos ter momentos de desânimo, sim. Mas se nós perseverarmos em acreditar naquilo que o Senhor nos dá, ou naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, nós sabemos que a recompensa não vai estar aqui, mas a recompensa estará nele. Eu lembro de um episódio da falecida bisavó da minha esposa, que no final da sua vida ela sofreu de uma doença terrível. E quando ela estava nesse momento, a gente falava bem assim: calma, vó, você vai ficar bem, você vai ficar saudável de novo. Ela falou: não, meu filho, não, para com isso. O que eu mais quero na minha vida agora é conhecer a Deus. O que eu mais quero agora é ver Jesus. E aquilo me impactou de uma forma, porque ela não disse que ela queria de alguma forma ter uma boa casa, ela não queria ter um bom carro, mas o maior sonho que ela tinha era ver o Senhor. Então, você parou bem para pensar com isso? Você parou bem para pensar com isso? Que se você perseverar no Senhor tanto, ao ponto de nada mais importar para você, a não ser ver a face de Deus, as coisas ao seu redor vão mudar. E olha só, quero dar um complemento aqui para você. Em Romanos 5,3 vai dizer assim, ó: não somente isso, como também nos gloriamos na tribulação, porque aprendemos que as tribulações produzem perseverança. O livro de Romanos vai acabar nos falando isso, que as tribulações da vida, as dificuldades que a vida nos traz, aquele boleto que vai atrasar na segunda-feira, esse boleto mesmo, aquela notícia que você não queria ouvir, ou até mesmo aquele não que você não esperava, que talvez você tinha certeza que algo iria acontecer, que o negócio iria fechar. Até nisso, nós somos provados para ver se nós estaremos perseverando em Cristo. E esse perseverar é a certeza, é aquilo que a Bíblia vai dizer que é a fé das coisas que não se veem, mas se esperam. E olha só como é que continua, Romanos 5, versículo 4. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Hebreus 12, versículo 1, vai dizer assim também: portanto, também, nós considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente ao autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Entenda que Jesus, vindo a essa terra, assim como nós, ele também foi humano. E nessa passagem de Jesus, ele teve várias tribulações. Ele passou por vários medos. O livro de Lucas, se eu não me engano, Lucas 4, vai mostrar a passagem de Jesus passando pelo deserto. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai para o deserto a fim de ser provado. Sabendo que ele seria tentado, sabendo que passaria por um momento de tentação. E às vezes eu e você, o primeiro não que nós recebemos, nós já nos desanimamos, nós já entendemos que aquilo já não é para nós. Então imagine bem,
se você perseverar nessas pequenas dificuldades que você passa hoje. Se você perseverar e acreditar naquilo que Deus já propôs para a tua vida. Porque tudo, como eu falei no começo, tudo o que nós precisamos, Jesus já fez por nós. E olha só, a Bíblia ela define basicamente a perseverança, que é não desistir no meio das lutas. E alguns exemplos que eu até anotei aqui, alguns exemplos que nós temos, o primeiro exemplo que para mim é o mais poderoso. Entenda, fique aqui comigo, preste atenção naquilo que eu vou te falar. O primeiro exemplo que nós temos de perseverança na Bíblia, e é o mais poderoso, é o exemplo de Jó. Jó perdeu bens, Jó perdeu seus filhos, seus empregados, seus animais. Jó perdeu tudo que ele tinha. E no meio de tudo isso, uma doença devastadora entra no corpo de Jó. E a desgraça, eu sempre falo, a desgraça foi tão grande, a aflição foi tão grande, que a própria esposa de Jó disse para ele: Jó, abandona esse teu Deus e morre. Jó desiste, Jó acaba com essa tua vida, cara, porque não tem mais o que fazer. Aí Jó vai dizer: o Senhor quem deu e o Senhor quem tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E alguns pregadores falam, né, que Jó, ele não reclamou, Jó não murmurou. Eu creio em partes, e se você quiser comentar aqui embaixo sobre esse episódio de Jó, você pode comentar aqui embaixo. Mas eu entendo que quando a Bíblia fala, Jó, ele disse assim: maldito homem sou eu de ter nascido. Porque tudo aquilo que estava acontecendo em volta dele desanimou de uma forma que ele pensou: meu Deus, eu sou maldito de ter nascido. Estava tudo bem e de repente agora, quando Deus, né, permite que o diabo toque em Jó, as coisas começam a acontecer e desembaraçar de uma forma e tudo começa a ir em ruínas. Mas Jó perseverou até o fim. Nós temos o exemplo de José, que foi traído, preso, mas permaneceu fiel até ser exaltado. Seus irmãos o venderam, a esposa do faraó tenta seduzi-lo, ele nega, ela mente que foi violada por ele, ele é preso, dentro da prisão ele governa, até o momento em que ele se torna o governador do Egito. Por quê? Porque ele perseverou. E o maior exemplo de todos que nós temos dentro da Bíblia, preste atenção nesse exemplo que eu vou te falar, que é o exemplo de Jesus, que suportou a cruz, olhando para a glória que viria. Agora, onde eu preciso ter perseverança, Neemias? Quais são as áreas da minha vida que eu preciso perseverar para que Deus possa agir? Primeira área da sua vida que você precisa perseverar na sua vida, para aplicar no seu dia a dia, primeiro, no seu casamento. Em meio às dificuldades, e eu como casado, e você que seja casado, que está me ouvindo ou me assistindo, entenda que as aflições no meio do casamento, ela vem. As dificuldades no meio do casamento, ela vem. Os momentos que o amor pode esfriar, eles vêm. Mas você precisa continuar perseverante. Neemias, mas eu estou assistindo aqui, eu não sou nem da igreja, nada, e meu marido ou minha esposa é perdido na bebida, na droga. Então você precisa primeiro se posicionar diante de Deus. Você precisa entregar a sua casa, você precisa entregar o seu casamento diante de Deus, para que essas aflições não sejam lidadas somente com a força que você tem, mas que Deus possa estar na frente das suas lutas. E com isso, ele pegar na sua mão e você poder perseverar e saber que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Depois, no trabalho, pare de achar que dentro do seu trabalho todo mundo é contra você. Pare de achar que dentro do seu trabalho você não consegue alcançar a meta. Não. Porque tem uma pessoa que não gosta de você,
porque aquela outra pessoa que está conseguindo alcançar os objetivos dentro da empresa, dentro do escritório, dentro da produção, é porque ela tem algo contra você, porque ela quer te derrubar. Não, é porque você não está perseverando. É porque você não acredita em você mesmo. Você não acredita no seu potencial, você não acredita no seu chamado, você não acredita. Agora eu vou entrar num ponto aqui. Você não acredita até no seu próprio ministério. Isso mesmo. Até no seu próprio ministério, você não acredita. Você que talvez seja um pastor, um líder, uma pessoa que trabalha com jovens na missão. Sabe por que muitas vezes o seu grupo ele não cresce, as pessoas que estão ao seu redor elas não crescem? Porque você não persevera. Como assim, Neemias? Você não persevera, em oração. Você não persevera no seu jejum. Você não persevera na sua vida com Deus, no seu estudo da palavra. Você não acredita que Deus pode fazer mais. Você, na verdade, pega o que você sabe e você se autolimita, não entendendo que Deus pode fazer muito mais. Quando a palavra de Deus diz que Deus pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, é que quanto mais eu persevero, mais Deus vai abrindo as portas. E quanto mais Deus abre as portas, eu preciso entender que eu preciso buscar mais conhecimento, que eu preciso buscar mais em oração. E entender isso, muitas vezes, é difícil na nossa vida com Deus. Porque parece que nós não aceitamos que Deus possa nos abençoar. Nós não aceitamos que Deus possa abrir as portas para a gente. Né? E diferencia uma coisa, que teimosia não é perseverança. Tem lugares que você tem que sair. Tem lugares que você não pode insistir. Tem pessoas que você tem que parar de insistir que elas mudem. Isso mesmo. Porque perseverar é seguir firme na vontade de Deus. Não apenas insistir no seu próprio caminho. Há momentos da sua vida que, para Deus firmar aquilo que Ele tem para você, você vai precisar sair de alguns lugares, você vai precisar sair de alguns ambientes, você vai precisar cortar alguns cordões umbilicais para que você possa viver uma vida extraordinária em Deus. E eu não estou falando isso aqui em questão de multigraça, não é isso aqui não, meu querido. Eu estou falando que você talvez poderia ser um empresário de sucesso, mas você toma como exemplo o seu patrão que mal sabe administrar a própria empresa. Você quer ser um cantor, só que você não se permite a estudar mais a música. Você quer ser um advogado de tal área jurídica, ou você quer ser um funcionário público, mas você não se dedica mais nos seus estudos. Você só pega as mesmas causas, você só pega os módulos de estudo, você frequenta o mesmo lugar, você fala com as mesmas pessoas, sendo que a perseverança em Deus é eu saber que eu não sei como vai ser o final, mas eu continuo caminhando e eu continuo avançando naquilo que Deus quer fazer para mim. E também, o último ponto que eu tenho aqui para falar com você é que a perseverança, ela mostra que é um fruto do Espírito e nos gera maturidade. Quando você começa uma vida seguindo o propósito que Deus te designou, você sabe, como eu falei antes, que nós vamos ter dificuldades ao meio da caminhada. Só que também você vai entender algo poderoso agora. Muito antes de eu começar esse podcast, eu já tive um sonho de ser comunicador. Sim, eu quis trabalhar no meio do rádio, eu quis ser locutor de rádio, quis ter essa experiência na área da comunicação. E Deus me proporcionou, no primeiro momento, em eu trabalhar numa rádio FM aqui da minha cidade, onde eu pude aprender, errar muito, 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 muito. Então, não diferenciou muito até agora, mas eu pude errar muito nesse meio, mas por conta de uma imaturidade que eu tive, eu saí da rádio. Anos depois, apareceu a oportunidade para eu trabalhar em uma web rádio,
podendo ter um programa assim como esse, um podcast, onde a gente conversava, entrevistava com pessoas, mas ainda não era a mensagem que eu queria passar. Não era sobre aquilo que eu queria falar. E quando eu me dei em si, eu entendi que eu precisaria perseverar. Eu precisaria acreditar naquilo que eu carregava, naquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Só que o que eu fiz no meio desse processo? Ouvi pessoas que não temiam a Deus. Desacreditei totalmente do chamado, porque eu via pessoas com o mesmo chamado que o meu, só que não valorizavam, e eu achava que eu ficaria daquela forma. Mas não. Um dia eu tomei iniciativa e pensei, se Deus quer fazer algo comigo, então eu preciso dar o primeiro passo. Não tem a passagem de Jesus, quando Jesus anda sobre as águas e chama Pedro, até pisa na água, mas afunda? Imagina agora se Pedro tivesse confiado realmente em Jesus e ele tivesse andado junto com Jesus sobre as águas. Que poderoso não seria? Mas naquela hora ele foi tomado pelo medo. E o medo é normal no meio de uma caminhada com Deus. O medo em que as coisas vão dar errada é normal. Mas entenda, se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, continue, persevere, acredite, porque no final de tudo, não é a fama, não é o dinheiro. Mas é quando eu e você nós entrarmos no céu e o Senhor olhar para a gente e dizer, vinde benditos de meu Pai, porque eu tenho preparado uma morada para vocês. E olha só, com isso, eu quero fazer alguns desafios práticos para você. E na próxima semana, a gente vai voltar com outro assunto no nosso podcast. Mas eu quero deixar aqui com você algumas, tarefinhas para que você possa exercitar no seu dia a dia. Primeira pergunta que eu tenho para fazer para você. Em qual área da sua vida você tem pensado em desistir? Agora, eu quero que você faça outra coisa. Pegue um papel. Eu quero orientar você, sempre que você assistir o podcast, pegue sua Bíblia, tá? Pegue um papel, uma caneta, ou faça como eu, pegue um tablet ou um computador para você anotar. Porque tudo aquilo que a gente fala e você anotar, você vai gravar na sua cabeça. Isso é automático, você vai gravar na sua cabeça e isso vai mudar a forma de como você vai ver as coisas. E toda vez que você tomar uma atitude, você vai lembrar daquilo que você anotou e vai, talvez, precisar voltar atrás. Então, eu quero te incentivar a algo agora. Dê mais um passo. Acredite naquilo. Continua firme com o que Deus quer fazer na tua vida. Lembre-se, a bênção ela está no fim do processo, porque a bênção não é uma coisa que a gente pega. É um lugar que a gente entra. A bênção não é só algo material, mas é você tocar naquilo que Deus já te preparou. Você carregar aquilo, sabendo que mesmo que hoje é pequeno aquilo que você está passando, é pequeno aquilo que você está acessando, é pequeno o sonho que você tem hoje diante de você. Talvez você sinta que não vai chegar lá, mas confie, porque o Senhor já preparou tudo para você. Confie, porque no meio dessa caminhada, você vai entendendo e compreendendo até chegar o propósito exato que Deus quer para a tua vida. E nesse concluir de tudo, eu quero deixar algo para a tua vida. Acredite nos sonhos de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me assistindo e que vão me assistir, que já passaram por isso e que enfrentaram isso assim como eu enfrentei. Entenda que tudo aquilo que você passou até agora foi Deus colocando você diante de um processo. Porque a gente não passa nada em Deus. A gente não vive nada em Deus sem antes a gente passar pelo processo da pressão. Eu sei que você tem palavras dentro de você que fizeram você desanimar. Eu sei que dentro de você tem decisões que você tomou que você achou assim, meu Deus, o que eu fiz agora? Mas entenda, continue perseverando.
continue acreditando, continue firme naquilo que você sonhou. Acredite naquilo que Deus colocou diante das tuas mãos. Creia que hoje talvez o teu ministério é pequeno, mas é porque Deus está colocando em você um coração. Eu lembro de uma frase, eu não vou lembrar quem era, mas foi um grande pregador, e eles fizeram uma pergunta para ele. Fulano, como é que você consegue pregar para 30 mil pessoas? Ele falou, é simples. Porque quando eu pregava na minha pequena comunidade, que eu tinha 8 pessoas, eu pregava como eu estivesse pregando hoje para as 30 mil pessoas. E hoje, para as 30 mil pessoas, eu prego como se eu estivesse pregando para aquele pequeno grupo que eu participava. Então, entenda, aprenda a pegar aquilo que Deus te deu e transformar em algo grande, mesmo que no momento seja pequeno. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar pela tua vida e liberar uma palavra de Deus para ela. Feche os teus olhos onde você está e concentre teu pensamento em Deus, em cima dos teus sonhos, dos teus projetos, e que Deus possa te dar forças para você continuar. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, finalizando esse podcast, Pai. Senhor, que cada pessoa que esteja assistindo venha, Pai, acreditar no chamado, Senhor, que Tu tens para a vida de cada um. Senhor, eu não sei as aflições que essa pessoa sofre. Senhor, eu não sei quais dificuldades que ela passa. Senhor, mas hoje eu quero, Pai, decretar uma palavra de vida sobre essa pessoa. Pai, eu quero, Pai, em nome de Jesus, repreender toda a palavra contrária sobre a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, toda a palavra que a desanimou, Pai, toda a palavra que talvez até matou os sonhos e os projetos dela, Pai. Pai, dê forças para essa pessoa, que ela continue perseverando naquilo que Tu tens decretado sobre a vida dela, Pai. Os Teus sonhos, os Teus propósitos, os Teus projetos sobre essa pessoa. Pai, que em nome de Jesus, Pai, ela venha, Pai, a cada passo que ela der, o Senhor esteja com ela. A cada decisão que o Senhor tomar, Pai, que ela venha, Pai, tomar juntamente com o Teu Espírito, Senhor. Juntamente com a Tua presença, Pai. E, Pai, que nós possamos, Pai, receber testemunhos de pessoas, Pai, que tiveram suas vidas transformadas por perseverar naquilo que Tu as chamou. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nosso episódio de hoje foi sobre perseverança. Meu nome é Neemias Moreira e esse aqui foi o nosso primeiro episódio do Pode Uma Palavra. Entenda que uma palavra pode mudar o seu dia. Até o próximo episódio e eu te espero aqui, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.